Acordei no hospital com o cheiro de desinfetante e o bip baixo dos monitores em algum lugar no corredor. Minhas costelas gritavam a cada respiração curta. Uma lembrança aguda dos punhos de Ryan atingindo meu torso 5 horas antes. A briga tinha sido por nada, por tudo. O padrão de sempre, frango queimado. Uma mensagem de texto de um colega de trabalho que ele decidiu ser suspeita. A voz dele aumentando, a minha diminuindo. Megan chorando no quarto dela no fim do corredor, e então as mãos dele. Tentei me sentar e quase desmaiei com a dor irradiando pelo meu peito. A enfermeira tinha dito 3 costelas, talvez 4, muito machucadas, se não estivessem quebradas. Descanso, gelo, analgésicos que eu não podia pagar. Eu tinha assinado minha alta contra o conselho médico porque a conta já estava passando dos $300, e cada minuto naquela cama adicionava mais zeros que eu não tinha. Meu telefone estava na pequena mesa de rodinhas ao meu lado. Tela escura. Peguei o aparelho com dedos trêmulos e apertei o botão de ligar. 2h47 da manhã. Meu turno na mansão Bellini começava às 6 e eu precisava estar lá. 5 anos que eu trabalhava para Franco Bellini. 5 anos de pagamentos constantes que mantinham a mim e a Megan em nosso pequeno apartamento, mantinham comida na mesa, nos mantinham sobrevivendo. Faltar um único dia sem aviso prévio seria motivo de demissão. Eu conhecia as regras. Liguei para casa. O telefone tocou 6 vezes antes de cair na caixa postal. O pânico arranhou minha garganta, mais agudo que a dor nas minhas costelas. Tentei de novo. Nada. Onde estava Megan? Senhora Mitchell? Uma enfermeira diferente apareceu na porta, prancheta na mão, olhos cansados examinando meu prontuário. Você realmente não deveria tentar sair ainda. O médico quer observar você por pelo menos mais algumas horas. Preciso ir para casa. Minha voz saiu áspera, danificada. Minha filha está sozinha. Sua filha saiu cerca de 2 horas atrás. Disse que ia buscar algumas coisas em casa e voltaria. Gelo inundou minhas veias. Ela saiu. Ela tem 12 anos. Você deixou uma criança de 12 anos sair do hospital sozinha à meia-noite. A expressão da enfermeira se contraiu defensivamente. Ela disse que ia voltar para o seu apartamento e que sua vizinha a encontraria na frente para trazer roupas para você. Ela estava calma, orientada e muito insistente. Eu deveria conter fisicamente uma criança. Eu já estava arrancando o acesso do meu braço, ignorando os protestos da enfermeira, ignorando a maneira como o quarto inclinou perigosamente quando me levantei. Megan não tinha tia. Megan tinha mentido para sair do hospital, o que significava que ela tinha um plano, o que significava que algo tinha dado terrivelmente errado. A enfermeira bloqueou meu caminho. Senhora Mitchell, você não tem condições de se mover. Não reconheci minha própria voz. Preciso encontrar minha filha. Ela se afastou, ainda protestando, mas eu já estava tropeçando em direção ao elevador, uma mão pressionada contra minhas costelas, a outra segurando meu telefone como se ele pudesse fornecer respostas de repente. Tentei ligar para Megan novamente enquanto o elevador descia. Caixa postal. Tentei nosso apartamento. Nada. Então meu cérebro alcançou meu pânico e percebi com uma clareza horrível para onde Megan tinha ido. Ela tinha ido trabalhar por mim. A mansão de Franco Bellini ficava em um bairro exclusivo onde eu nunca poderia pagar para morar. Tudo gramados bem cuidados, portões de segurança e dinheiro que sussurrava em vez de gritar. Peguei 3 ônibus para chegar lá nas primeiras horas. Cada solavanco enviava uma nova agonia pelas minhas costelas danificadas. Quando cheguei à entrada de serviço nos fundos da propriedade, eu estava chorando de dor e medo na mesma medida. Mas cheguei tarde demais. As luzes da cozinha brilhavam através das janelas, e eu podia ver movimento lá dentro. Várias figuras. Minha mão tremia quando alcancei a maçaneta da porta, aterrorizada com o que encontraria quando ela se abriu por dentro. Anthony, o motorista do Sr. Bellini, estava lá em seu terno escuro habitual, expressão cuidadosamente neutra. Ele tinha me levado para casa depois dos turnos da noite mais vezes do que eu podia contar. Sempre educado, sempre profissional, sempre um pouco intimidador. Senhora Mitchell, ele não parecia surpreso em me ver. O Sr. Bellini estava prestes a me enviar para buscar você. Megan, ela está segura lá dentro com o Sr. Bellini? Ele abriu mais a porta, gesticulando para eu entrar. Por favor. Tropecei passando por ele para a cozinha que eu tinha limpado 1000 vezes e parei bruscamente.
Megan estava sentada na pequena mesa de café da manhã no canto, enrolada no que parecia ser uma das mantas caras da sala de estar. Uma caneca de algo fumegante em suas mãos. Suas mangas estavam arregaçadas, revelando os hematomas roxos e amarelos que circulavam seus pulsos finos. Ferimentos defensivos por tentar impedir Ryan de me bater. E parado ao lado dela, uma mão descansando levemente no encosto da cadeira dela em um gesto que era tanto protetor quanto possessivo, estava o próprio Franco Bellini. Eu trabalhava para ele há 5 anos e podia contar em uma mão o número de vezes que tínhamos realmente falado além de gentilezas básicas. Ele era um fantasma em sua própria casa, aparecendo e desaparecendo em horários estranhos, sempre cercado por homens de terno que observavam tudo com olhos frios e calculistas. Aprendi rapidamente a não fazer perguntas, a não demorar, a não existir além da limpeza e da cozinha e da discrição absoluta que meu emprego exigia. Agora ele estava olhando diretamente para mim com olhos tão escuros que eram quase pretos, e me senti presa por aquele olhar como um inseto sob um vidro. Senhora Mitchell. A voz dele era quieta, controlada, mas havia algo por baixo que fez minha pele formigar de cautela. Por favor, sente-se antes que caia. Eu queria discutir, agarrar Megan e correr, pedir desculpas por qualquer problema que ela tivesse causado, mas minhas pernas tremiam demais para me manter em pé. Desabei na cadeira em frente à minha filha e apenas os reflexos rápidos de Anthony me impediram de escorregar direto para o chão. Megan. Estendi a mão sobre a mesa para pegar a dela. Querida, o que você estava pensando? Você não podia vir trabalhar. A voz dela era pequena, mas firme. Aqueles olhos verdes tão parecidos com os meus encontrando meu olhar sem vacilar. Você não podia perder seu turno ou seria demitida. Então eu vim no seu lugar. Você tem 12 anos. Eu sei limpar a cozinha. Conheço a rotina. Ajudei você 1 milhão de vezes nos fins de semana. O queixo dela se ergueu ligeiramente, desafiador. Pensei que se eu apenas fizesse isso hoje à noite, você poderia voltar amanhã, quando se sentisse melhor e tudo ficaria bem. Nada disso está bem. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, eu sabia que ela estava tentando nos salvar da única maneira que sabia. Tentando proteger a estabilidade frágil que era tudo o que tínhamos. Senhora Mitchell. A voz de Franco Bellini cortou meu pânico crescente como uma faca. Sua filha me contou o que aconteceu. Sobre Ryan Foster. Sobre o padrão de abuso que vem ocorrendo há 8 meses. Sobre por que você estava no hospital esta noite. A vergonha queimou através de mim, quente e ácida. Olhei para a mesa, incapaz de encontrar aqueles olhos escuros penetrantes. Sinto muito que ela tenha incomodado o senhor com nossos problemas. Não vai acontecer de novo. Vou garantir. Olhe para mim. Não foi um pedido. Forcei minha cabeça para cima, forcei-me a encontrar o olhar dele, e vi algo lá que fez minha respiração prender. Raiva. Fria, controlada, absolutamente letal. Vou fazer uma pergunta, disse ele, cada palavra medida com precisão. E preciso que você responda honestamente. Quanto tempo você continuaria deixando ele te machucar antes que isso te matasse? Antes que matasse a Megan? Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Porque eu não tinha uma resposta. Porque eu vinha me fazendo a mesma pergunta há meses e não conseguia encontrar coragem para encarar a verdade. A mamãe tentou ir embora 2 vezes. A voz de Megan era adulta demais. Sabia demais para uma criança de 12 anos. Ele a encontrou nas 2 vezes. Disse que garantiria que ela nunca mais trabalhasse, que diria a todos que ela era louca, que ninguém acreditaria nela. Megan, comecei, mas Franco levantou uma mão, silenciando-me. Ele colocou as mãos em você? Perguntou ele à minha filha diretamente, o olhar caindo para os hematomas nos pulsos dela. Ele te machucou? O maxilar de Megan se contraiu. Só quando eu entrava no caminho. Quando eu tentava impedi-lo de machucar a mamãe. Vi a expressão de Franco Bellini ficar absolutamente vazia. Vi suas mãos se fecharem em punhos ao lado do corpo. Vi ele respirar fundo e devagar antes de falar novamente. Anthony, traga o carro. Vamos levar a senhora Mitchell de volta ao hospital para garantir que ela tenha sido tratada adequadamente. Então ela e Megan ficarão aqui na ala de hóspedes até que esta situação seja resolvida. Senhor Bellini, eu não posso possivelmente. Você vai. Ele finalmente olhou para mim de novo, e o que vi em seu rosto me fez parar de falar no meio da frase.
Você e sua filha estão agora sob minha proteção. Ryan Foster nunca mais tocará em nenhuma de vocês. Foi claro? Não entendo. Minha voz saiu pouco acima de um sussurro. Por que o senhor nos ajudaria? Por um longo momento ele não respondeu. Apenas me estudou com aqueles olhos escuros e ilegíveis. Então ele se agachou ao lado da cadeira de Megan, ficando na altura dos olhos dela. Há quanto tempo você vem aqui com sua mãe? Perguntou ele gentilmente. Desde que eu tinha 7 anos, 5 anos. Megan não desviou o olhar dele. A mamãe precisava de ajuda nos fins de semana às vezes, então eu vinha e ajudava ela a limpar. O senhor nunca estava aqui nesses dias, eu sei. Viajo frequentemente a negócios. Ele fez uma pausa. Você gosta daqui? Ela assentiu lentamente. É quieto, seguro. A mamãe fica com menos medo quando estamos aqui. Ele estendeu a mão cuidadosamente, telegrafando seus movimentos, e puxou a manga dela para baixo para cobrir os hematomas em seu pulso. Você não terá que ter medo nunca mais. Nem aqui. Nem em lugar nenhum. Você acredita em mim? Eu queria protestar, dizer que ele não podia fazer promessas assim. Proteger minha filha da decepção quando esse homem poderoso inevitavelmente perdesse o interesse em nossos problemas. Mas Megan estava assentindo, lágrimas finalmente escorrendo por suas bochechas. Sim, ela sussurrou. Eu acredito no Senhor. Franco se levantou, sua expressão voltando àquela neutralidade controlada que eu tinha visto tantas vezes ao longo dos anos. Anthony, o carro agora, e ligue para o doutor Russo. Diga a ele que preciso dele na casa dentro de 1 hora. Imediatamente, senhor. Anthony desapareceu pela porta da cozinha. Tentei mais uma vez. Senhor Bellini, isso é demais. Não posso aceitar. Você não está aceitando caridade. O tom dele não deixava espaço para discussão. Você está aceitando a realidade. A realidade é que você e Megan ficarão aqui até que eu garanta pessoalmente que Ryan Foster não seja mais uma ameaça. A realidade é que você não trabalhará enquanto se recupera de seus ferimentos. A realidade é que eu cuido das pessoas da minha casa, e você faz parte desta casa há 5 anos. Quer você tenha percebido ou não, sou apenas a empregada. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. Os olhos dele se estreitaram ligeiramente. Você deixou de ser apenas a empregada no momento em que sua filha entrou na minha cozinha às 2 da manhã, com hematomas nos braços tentando salvar seu emprego. Agora vocês duas estão sob minha proteção, e eu não assumo essa responsabilidade levianamente. Estamos entendidos, senhora Mitchell? Assenti, sobrecarregada demais para discutir mais. Sim, estamos entendidos. Ótimo. Ele se virou para a porta, depois parou. E senhora Mitchell, meu nome é Franco. Se vamos compartilhar uma casa temporariamente, podemos muito bem dispensar a formalidade excessiva. Então ele se foi, deixando-me sozinha com Megan na cozinha, onde passei 5 anos me tornando invisível, tentando sobreviver, tentando proteger minha filha das consequências das minhas escolhas terríveis. Megan estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Vai ficar tudo bem agora, mãe. Eu sei que vai. Eu queria acreditar nela. Queria acreditar que um homem poderoso que eu mal conhecia realmente nos ajudaria, realmente nos manteria seguras. Mas eu tinha acreditado em segurança antes, com Ryan. E veja onde isso nos levou. Ainda assim, enquanto eu estava sentada na cozinha de Franco Bellini com a pequena mão da minha filha na minha, senti o primeiro movimento frágil de algo que não sentia há 8 longos meses. Esperança. Anthony nos levou de volta ao hospital em silêncio. As ruas de Nova York antes do amanhecer vazias e escorregadias com a condensação. Sentei no banco de trás com Megan, aninhada ao meu lado, a cabeça dela no meu ombro, finalmente dormindo após o caos das últimas horas. Minha mão descansava protetoramente no cabelo dela, sentindo cada subida e descida de sua respiração. Pela janela escurecida, observei a cidade passar, familiar e estranha ao mesmo tempo. Quantas vezes eu tinha percorrido essas ruas na caminhonete de Ryan, inventando desculpas para hematomas, praticando sorrisos que convencessem os vizinhos de que tudo estava bem? Quantas vezes eu disse a mim mesma que melhoraria, que eu só precisava tentar mais, ser mais quieta, cometer menos erros. A emergência do hospital estava mais quieta agora, o pior da correria da noite já tinha passado. Uma médica que eu não reconheci me examinou mais detalhadamente desta vez, pediu raio-x, confirmou o que o primeiro médico suspeitava.
3 costelas muito machucadas, uma possivelmente fraturada, 2 semanas no mínimo de descanso e controle da dor. Absolutamente nenhuma atividade extenuante. Os hematomas em seu abdômen sugerem trauma repetido por um longo período, disse a médica, seu tom cuidadosamente neutro, mas seus olhos simpáticos. Senhora Mitchell, sou obrigada a relatar suspeita de violência doméstica. Gostaria de falar com uma assistente social? Meu instinto imediato foi recusar, proteger o pouco controle que eu ainda tinha sobre minha situação. Mas então pensei nos olhos escuros de Franco Bellini, na raiva fria em sua voz quando ele perguntou quanto tempo eu deixaria Ryan nos machucar. Pensei em Megan tentando salvar meu emprego limpando a cozinha dele às 2 da manhã, seus braços finos cobertos de hematomas de dedos. Sim, ouvi a mim mesma dizer. Eu gostaria. A assistente social era uma mulher na casa dos 40 anos chamada Patricia Wells, com olhos cansados e uma atitude prática que de alguma forma me fez sentir mais segura do que julgada. Ela ouviu sem interromper enquanto eu contava tudo. 8 meses de violência crescente, 2 tentativas fracassadas de ir embora. As ameaças de Ryan sobre garantir que eu nunca mais trabalhasse. Sobre dizer a todos que eu era instável. Sobre tirar Megan de mim. Você tem algum lugar seguro para ir? Patrícia perguntou quando terminei. Família, amigos. Meu patrão ofereceu nos deixar ficar em sua casa temporariamente até que a situação seja resolvida. As sobrancelhas dela se ergueram ligeiramente. Seu patrão? E você confia nessa pessoa? Pensei sobre isso por um longo momento. Eu confiava em Franco Bellini. Eu mal o conhecia, mas lembrei da maneira como ele se agachou ao lado da cadeira de Megan, a gentileza em sua voz quando falou com ela. A convicção absoluta quando prometeu que ela não teria mais que ter medo. Sim, eu disse finalmente. Acho que confio. Patrícia fez anotações em seu tablet. Vou arquivar este relatório e conectar você com recursos. Uma ordem de restrição seria aconselhável, embora eu tenha que ser honesta com você. Elas nem sempre são eficazes. Se Ryan violar, ele pode ser preso, mas isso não impede a violação inicial. Eu entendo. Também existem abrigos, grupos de apoio, serviços de assistência jurídica. Vou te dar um pacote de informações antes de você sair. Ela olhou para mim. Senhora Mitchell, você fez a coisa certa ao contar a alguém. Aconteça o que acontecer a seguir, lembre-se disso. Nada disso é culpa sua. Assenti, não confiando em mim mesma para falar com o nó na minha garganta. Quando voltamos para a mansão de Franco, o sol tinha começado a nascer, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Anthony entrou na entrada circular na frente da casa em vez da entrada de serviço que eu sempre usava. Uma mudança sutil, uma mensagem silenciosa de que meu papel aqui havia mudado. Franco nos encontrou na porta, ainda vestido com a mesma camisa escura e calças de horas antes. Ele olhou para mim com aqueles olhos penetrantes, avaliando minha condição. A médica confirmou as costelas? Ele perguntou. 3 muito machucadas, possivelmente uma fraturada. 2 semanas de descanso. Ótimo. O doutor Russo estará aqui em breve para examinar vocês duas novamente e estabelecer um plano de tratamento. Ele se afastou para nos deixar entrar. Megan, há um quarto preparado para você lá em cima. 3º andar, 2ª porta à esquerda. Sofia, o seu é do outro lado do corredor. Sofia, não senhora Mitchell. A informalidade parecia estranha, íntima de uma maneira que me deixava desconfortável. Senhor Bellini, Franco, o tom dele não deixava espaço para discussão. Já discutimos isso. Franco, corrigi. O nome estranho na minha língua. Não posso agradecer o suficiente pelo que está fazendo, mas preciso entender o porquê. Você não nos deve nada. Ele ficou quieto por um momento, estudando-me com uma intensidade que me fez querer desviar o olhar. Finalmente, ele falou. 5 anos atrás, você começou a trabalhar para mim. Você era eficiente, discreta e invisível, exatamente o que eu precisava na minha casa. Ele fez uma pausa. Mas eu notei coisas. A maneira como você organizou a cozinha para máxima eficiência. O fato de que você sempre trazia livros e lia durante seus intervalos. A maneira cuidadosa como você manuseava as antiguidades da minha mãe. Como se entendesse o valor delas além do preço. Olhei para ele, atordoada. Eu pensava que era invisível aqui. Apenas mais uma funcionária em uma casa administrada por homens perigosos, conduzindo negócios perigosos.
Notei quando você começou a trazer Megan nos fins de semana, continuou ele. Como ela te ajudava silenciosamente, nunca tocando em nada que não devesse, sempre educada com a equipe. Notei quando você parou de sorrir, quando começou a usar mangas mais longas, mesmo no verão, quando você se encolhia se alguém se aproximasse muito rápido. A vergonha me inundou novamente, quente e ácida. Você sabia esse tempo todo. Você sabia e não. Eu suspeitava. Não sabia. Há uma diferença. O maxilar dele se contraiu. Respeitei sua privacidade. Talvez demais. Mas no momento em que Megan entrou na minha cozinha com aqueles hematomas nos braços, tudo mudou. Ela é uma criança. Uma criança que tentou proteger a mãe trabalhando no meio da noite. Esse tipo de coragem merece proteção. Vocês duas merecem proteção. Megan tinha vindo ficar ao meu lado, ouvindo cada palavra. Ela deslizou a mão na minha e apertou. Obrigada, sussurrei, não sabendo mais o que dizer. Franco assentiu uma vez. Então sua atenção mudou para Megan. Você está com fome? Giuseppe, meu chefe, está preparando o café da manhã. Ele ficou muito impressionado com o quão bem você limpou a cozinha dele mais cedo. Os olhos de Megan se arregalaram. Eu não baguncei nada, baguncei? Pelo contrário, disse ele. Você deixou impecável, melhor do que alguns da equipe da noite conseguem. Um indício de sorriso tocou a boca de Franco, transformando suas feições severas em algo quase caloroso. Ele está fazendo rabanada. Acredito que seja uma das suas favoritas. Como o senhor sabia, eu presto atenção. Ele gesticulou em direção ao corredor. Vá em frente. Giuseppe está esperando por você na cozinha. Diga a ele que eu disse para te dar morangos extras. Megan hesitou, olhando para mim pedindo permissão. Assenti e ela desapareceu pelo corredor, seus passos leves e rápidos, deixando-me sozinha com Franco Bellini no saguão de piso de mármore de sua mansão. Você deve descansar, disse ele, sua voz mais gentil agora. O doutor Russo estará aqui dentro de 1 hora. Ele examinará vocês duas, prescreverá a medicação apropriada e estabelecerá um cronograma de acompanhamento. Eu não posso pagar. Você não vai pagar. Ele levantou a mão para impedir meu protesto. Considere parte dos seus benefícios de emprego. Cobertura de saúde retroativa para serviços relacionados à segurança no local de trabalho. Isso não foi relacionado ao local de trabalho. Você não pôde vir trabalhar por causa de ferimentos sofridos em uma situação de violência doméstica. Isso impacta as operações da minha casa. Portanto, é minha preocupação. A lógica era fraca, mas o tom dele deixava claro que ele não estava aberto a debate. Sofia, sei que aceitar ajuda é difícil, mas agora você precisa se concentrar em se curar, tanto fisicamente quanto de outras formas. Deixe-me cuidar da logística. E o Ryan? A pergunta saiu pequena, assustada. Ele virá atrás de nós. Ele sempre vem. A expressão de Franco ficou fria novamente. Aquela raiva controlada que eu tinha visto antes retornando aos seus olhos. Deixe ele tentar. Esta propriedade tem sistemas de segurança que deixariam um cofre de banco com inveja. Ninguém entra nestes terrenos sem meu conhecimento. E se Ryan Foster for estúpido o suficiente para tentar, ele se encontrará lidando com pessoas muito menos pacientes do que eu. Um calafrio percorreu minha espinha porque eu acreditei nele. O que quer que Franco Bellini fosse, quaisquer negócios perigosos que ele conduzisse nas sombras de sua vida, cara, ele falava sério em cada palavra. Ryan não nos alcançaria aqui. Agora, disse Franco, sua voz retornando àquela neutralidade cuidadosa. Suba, tome banho, troque-se por algo confortável. Há roupas no seu quarto selecionadas pela minha governanta com base nos tamanhos do seu arquivo pessoal. Se algo não servir corretamente, avise-a e ela mandará corrigir. Você comprou roupas para mim? Eu mandei adquirir roupas para você. Há uma diferença. Ele se virou para o escritório. Discutiremos arranjos de longo prazo mais tarde, depois que você tiver descansado e o doutor Russo tiver examinado você. Por enquanto, apenas concentre-se em estar aqui. Estar segura. Eu queria discutir mais. Afirmar algum controle sobre minhas circunstâncias que mudavam rapidamente. Mas a exaustão estava me puxando. A adrenalina que me manteve em movimento pelas últimas 6 horas finalmente se esgotando. Minhas costelas doíam a cada respiração e minha cabeça parecia cheia de algodão. Tudo bem, concordei. Obrigada, Franco. Ele parou na porta do escritório, olhando para trás por cima do ombro. De nada, Sofia.
O quarto que ele me deu era lindo, não ostentoso, mas claramente caro. Uma cama de dossel com lençóis creme macios, um assento na janela com vista para os jardins, um banheiro privativo com uma banheira de pés e chuveiro separado. E no armário, exatamente como ele disse, uma variedade de roupas no meu tamanho. Peças simples em cores neutras, confortáveis e bem feitas. Tirei a camisola do hospital que eu estava usando por baixo da jaqueta e entrei no chuveiro, deixando a água quente cair sobre meu corpo dolorido. Os hematomas no meu torso eram espetaculares, roxos e pretos e amarelos. Um mapa dos punhos de Ryan. Toquei-os gentilmente, catalogando cada ferimento, cada momento de violência que suportei. Nunca mais, prometi a mim mesma. Chega de deixar ele me machucar. Chega de dar desculpas. Chega de ter medo. Quando saí do banheiro com pijamas de algodão macio, encontrei o doutor Russo. Ele estava na casa dos 60 anos, com cabelos prateados e olhos gentis, e ele me examinou com eficiência profissional. O hospital fez um bom trabalho, disse ele, fazendo anotações em seu tablet. Os raios-x não mostram fratura, apenas hematomas graves. Estou prescrevendo analgésicos, anti-inflamatórios e um relaxante muscular para ajudar você a dormir. Você precisará de descanso completo por pelo menos uma semana, depois retorno gradual à atividade normal. Nada de levantar peso, nada de se curvar, nada de movimento extenuante. E a Megan? Perguntei. Ela deve ser examinada também? Já a vi. Fisicamente, ela está bem. Os hematomas são superficiais e estão cicatrizando bem, mas estou recomendando que ela veja um terapeuta especializado em trauma infantil. Franco já providenciou alguém para vir aqui 2 vezes por semana, em horários que não interfiram na escola. Claro que ele tinha. Franco parecia ter pensado em tudo enquanto eu ainda tentava alcançar a realidade. O doutor Russo me entregou uma sacola de medicamentos com instruções detalhadas. Durma um pouco, Sofia. Seu corpo precisa disso para se curar. E se você sentir qualquer piora nos sintomas, dores agudas, dificuldade para respirar, qualquer coisa preocupante, ligue-me imediatamente. Franco tem meu número particular. Depois que ele saiu, rastejei para a cama incrivelmente confortável. Cada músculo do meu corpo gritando de alívio. Pela porta, eu podia ouvir a voz de Megan, brilhante e animada, conversando com alguém. Giuseppe, provavelmente, ou talvez Franco. Ela parecia feliz. Realmente feliz. Não a felicidade cuidadosa e controlada que ela aprendeu a fingir perto de Ryan. Fechei meus olhos, pretendendo descansar por apenas alguns minutos antes de verificar como ela estava. Não acordei até que o sol estivesse se pondo fora da minha janela, 12 horas perdidas em sono exausto. E quando finalmente saí, atordoada e desorientada, encontrei Megan aninhada no assento da janela do meu quarto, lendo um livro que ela deve ter trazido do andar de baixo. Mãe. Ela olhou para cima com um sorriso. Você acordou, Franco disse para deixar você dormir o quanto precisasse. Está com fome? Giuseppe fez sopa. Ele diz que é bom para curar. Puxei-a para um abraço cuidadoso, atenta às minhas costelas machucadas. Eu te amo tanto, querida. Você sabe disso, certo? Eu sei. Ela me abraçou de volta, feroz e apertado. Eu te amo também. E mãe, acho que vamos ficar bem agora. Eu realmente acho. Olhando ao redor do quarto lindo, ouvindo a segurança e a certeza na voz da minha filha, deixei-me acreditar nela. A primeira manhã na casa de Franco pareceu surreal em sua quietude. Acordei no quarto de hóspedes com a luz do sol filtrando através de cortinas que provavelmente custavam mais do que meu aluguel mensal costumava custar. Meu corpo doendo em lugares que eu tinha me acostumado a ignorar. O silêncio foi o que mais me impressionou, sem gritos, sem esperar pelo som dos passos de Ryan, sem calcular qual versão dele eu enfrentaria hoje. Apenas pássaros do lado de fora da janela e o som distante de alguém se movendo na cozinha abaixo. Megan já estava acordada quando a encontrei sentada na enorme ilha da cozinha com um prato de frutas frescas e doces que pareciam pertencer a uma revista. Ela sorriu quando me viu. Um sorriso verdadeiro, não os cuidadosos que ela aprendeu a usar perto de Ryan. Giuseppe fez estes, disse ela, segurando um croissant. Ele vai me ensinar a fazê-los mais tarde. Sabia que tem que dobrar a massa 27 vezes? O homem em questão apareceu da despensa,
mais velho com mechas prateadas no cabelo escuro. Um avental polvilhado com farinha. Senhora Sofia. Ele me cumprimentou com um calor que parecia genuíno. O senhor Bellini disse, você deve comer o que quiser. Sua filha, ela tem boas mãos para assar. Talento natural. Observei o rosto de Megan se iluminar com um elogio, algo apertando meu peito. Quando foi a última vez que alguém a elogiou por alguma coisa? Quando ela se sentiu segura o suficiente para simplesmente ser uma criança pela última vez? Os dias desenvolveram seu próprio ritmo, estranho, mas de alguma forma reconfortante. Eu estava sob ordens estritas de Franco para não trabalhar. Uma instrução que parecia tanto estranha quanto estranhamente libertadora. Por 8 meses, eu tinha vivido em movimento constante. Trabalhando, apaziguando Ryan, protegendo Megan, nunca me permitindo simplesmente existir. Agora, eu não tinha escolha a não ser me curar. O próprio Franco era uma presença que eu não conseguia definir muito bem. Ele saía cedo na maioria das manhãs, voltando em horários imprevisíveis, sempre naqueles ternos impecáveis que gritavam perigo controlado. Mas quando ele estava em casa, especialmente quando Megan estava por perto, algo nele mudava. As arestas duras suavizavam apenas o suficiente para deixar o calor passar. Na terceira tarde, encontrei-os na cozinha juntos. Megan estava com os braços mergulhados na massa, farinha cobrindo seus braços até os cotovelos e de alguma forma manchada em sua bochecha. Giuseppe estava explicando algo em italiano rápido, gesticulando com as mãos enquanto Franco estava ao lado, observando com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Ele estava quase sorrindo, o canto da boca levantado em algo que parecia perigosamente próximo de contentamento. Você tem que sentir, dizia Giuseppe, pegando as mãos de Megan e guiando-as pela massa. Não pensar, sentir. A massa diz quando está pronta. Assim. Megan pressionou as palmas das mãos na mistura, concentração feroz em seu rosto jovem. Perfeito. Giuseppe sorriu. Senhor Bellini, veja, padeira natural. Os olhos de Franco encontraram os meus do outro lado da cozinha. Algo passando entre nós que fez minha respiração prender. Ele viu o que eu vi. Minha filha voltando à vida em um espaço que deveria nos aterrorizar, mas de alguma forma parecia mais seguro do que qualquer lugar onde estivemos. Sua mãe está assistindo, disse Franco para Megan, sua voz carregando aquela qualidade baixa que sempre me deixava hiperconsciente dele. Mostre a ela o que Giuseppe te ensinou. Megan lançou-se em uma explicação entusiasmada sobre pão focaccia, suas mãos se movendo enquanto falava, tão animada e viva que lágrimas picaram meus olhos. Esta era a criança que eu estava tentando proteger. A que desapareceu sob a sombra de Ryan. Ela ainda estava lá, apenas esperando espaço para respirar. Franco notou minhas lágrimas. Eu sabia que ele notou. Mas ele não disse nada, apenas me observou com aqueles olhos escuros que pareciam ver demais. Naquela noite, depois que Megan estava dormindo, encontrei Franco em seu escritório. Papéis espalhados por uma mesa enorme, um copo de líquido âmbar ao lado de sua mão. Ele olhou para cima quando entrei, algo cauteloso em sua expressão. Obrigada, eu disse simplesmente. Por Giuseppe, por deixá-la ser uma criança de novo, por tudo. Você não precisa me agradecer pela humanidade básica, Sofia. A maneira como ele disse meu nome, como se estivesse provando, fez algo vibrar no meu estômago que eu não tinha o direito de sentir. A maioria das pessoas não teria feito o que você fez. O que você está fazendo. A maioria das pessoas não sou eu. Não arrogante, apenas fato. Ele recostou-se na cadeira, estudando-me. Como estão suas costelas? Melhor. Ainda doloridas, mas melhor. O médico virá novamente amanhã. Garantir que você esteja cicatrizando corretamente. Eu deveria ter saído então, voltado para o meu quarto, mantido a distância cuidadosa entre patrão e empregada que essa situação exigia. Mas algo me manteve enraizada lá, observando esse homem perigoso que tinha mostrado à minha filha mais bondade em 3 dias do que o namorado da própria mãe dela em 8 meses. Ela está feliz aqui, eu disse finalmente. Nunca a vi tão relaxada. Crianças precisam de estabilidade, segurança, o maxilar dele se contraiu. Elas precisam saber que os adultos ao seu redor não vão machucá-las. A implicação pairou pesada entre nós. Tudo o que ele sabia sobre Ryan, sobre o que tínhamos suportado. Esperei por um julgamento que nunca veio. O 5º dia destruiu nossa paz frágil com toda a violência do retorno de Ryan.
Eu estava lá em cima ajudando Megan com a lição de casa quando ouvi os gritos. Meu corpo ficou frio, aquela resposta familiar de congelamento, entrando em ação antes que meu cérebro pudesse processar totalmente o que estava acontecendo. A voz de Ryan ecoava pela casa, arrastada pelo álcool e fúria, exigindo ver suas garotas. O rosto de Megan ficou branco. Mãe, fique aqui, ordenei, mas ela já estava tremendo. Aquele tremor terrível que eu conhecia muito bem. Começando em suas mãos, desci as escadas para encontrar Ryan, sendo contido por dois dos seguranças de Franco. Não rudemente, mas firmemente, impedindo-o de entrar mais. Ele parecia pior do que eu me lembrava. Barbudo, olhos selvagens, cheirando a uísque mesmo à distância. Sofia, ele gritou quando me viu. Diga a esses capangas para me soltarem. Você vai voltar para casa, as duas. Eu perdoo você por fugir. Tudo bem, eu perdoo você. A presunção disso, a posse em seu tom, fez a raiva florescer no meu peito. Mas anos de instinto de sobrevivência mantiveram minha voz nivelada. Não vamos voltar, Ryan. Vá embora. O inferno que não vão. A voz dele aumentou, agressiva e ameaçadora exatamente da maneira que costumava me fazer acalmá-lo. Você é minha, Sofia. Você não pode simplesmente ir embora. Ela não é propriedade. A voz de Franco cortou o caos como uma lâmina. Eu não o tinha ouvido se aproximar, mas de repente ele estava lá, posicionado entre Ryan e eu. Autoridade irradiando de cada linha de seu corpo. Você precisa ir embora agora. Os olhos de Ryan focaram em Franco pela primeira vez. Algum instinto animal finalmente reconhecendo o perigo real. Mas o álcool o deixou estúpido. Quem diabos é você? O novo namorado dela? Você pode ficar com a mulher. Mas a criança vem comigo. Essa é minha... A mão do segurança apertou no braço de Ryan. Um aviso claro. Franco não tinha se movido, mas algo no ar havia mudado, ficado predatório e frio. Você tem 3 segundos para sair da minha propriedade, disse Franco com a voz mortalmente quieta. Ou mandarei removê-lo de uma maneira que você não vai gostar. Ryan abriu a boca para discutir, mas um olhar para o rosto de Franco pareceu penetrar até mesmo sua bravata bêbada. Os seguranças o escoltaram para fora, seus protestos desaparecendo quando chegaram à porta da frente. Fiquei congelada no corredor, tremendo com uma reação que não conseguia nomear. Não medo exatamente, mas algo próximo a isso. Alívio, raiva, o peso esmagador de meses de terror finalmente desabando. Sofia. A voz de Franco mais gentil agora. Você está... Megan? O nome escapou de mim em um suspiro. Corri para as escadas, subindo de 2 em 2 degraus, apesar das minhas costelas gritarem em protesto. Encontrei-a no armário do quarto dela. Corpo pequeno encolhido no canto, mãos sobre as orelhas, olhos bem fechados, hiperventilando, perdida em um pânico que era muito familiar. Querida, estou aqui. Rastejei para o lado dela, ignorando a dor no meu peito, envolvendo meus braços em torno de sua forma trêmula. Ele se foi, Megan. Ele se foi e você está segura. Eu o ouvi. Ela soluçou contra meu ombro. Eu o ouvi gritando e pensei. Eu sei, querida. Eu sei. Mas ela não conseguia parar de tremer. Não conseguia recuperar o fôlego corretamente. E algo dentro de mim que estava rachando há meses finalmente quebrou completamente. Esta era minha filha. Minha filha que nunca deveria ter aprendido qual o gosto do medo, que deveria ter passado a infância se preocupando com lição de casa e amizades, não calculando quais cômodos da casa tinham os melhores esconderijos. Segurei-a até que o pânico diminuísse para um tremor exausto, até que sua respiração se acalmasse o suficiente para que eu pudesse me afastar e olhar para seu rosto manchado de lágrimas. Megan, me escute. Isso acaba agora. Você entende? De um jeito ou de outro, Ryan nunca mais vai te assustar. Algo deve ter transparecido na minha voz porque os olhos dela se arregalaram. O que você vai fazer? O que eu tiver que fazer? Deixei-a com a promessa de voltar em breve e fui procurar Franco. Encontrei-o em seu escritório, parado na janela de costas para a porta. Tensão evidente em cada linha de seu corpo. Franco, ele se virou e eu vi então. O controle cuidadoso mal contendo algo violento por baixo. Ela está bem? Não. A palavra saiu mais dura do que o pretendido. Ela teve um ataque de pânico.
Ela tem 12 anos e estava escondida em um armário porque ouviu o homem que nos aterroriza há meses. Ela não está bem e não ficará bem enquanto Ryan Foster existir em nossa órbita. O maxilar de Franco se contraiu. Sofia, faça o que for preciso. Cortei-o, minha voz firme apesar do tremor em minhas mãos. Não me importo com o que seja necessário. Quais métodos você use, quais consequências venham disso. Tire-o de perto de nós permanentemente. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com a implicação. Franco atravessou a sala lentamente, parando bem na minha frente. Você entende o que está me pedindo? Entendo exatamente o que estou pedindo. Estou pedindo ao homem mais perigoso que conheço para usar esse perigo para proteger minha filha, para fazer Ryan desaparecer de nossas vidas de qualquer maneira que garanta que ele nunca mais volte. Existem meios legais que levam tempo que não temos, que exigem advogados e tribunais e ordens de restrição que homens como Ryan ignoram. Encontrei os olhos dele diretamente. Você me disse uma vez que enquanto estivermos sob seu teto, estamos seguras. Torne isso verdade. Torne isso permanente. Franco me estudou por um longo momento, algo mudando em sua expressão. Se eu fizer isso, não há volta. Você terá que viver com o conhecimento do que eu fiz, quem eu sou, do que sou capaz. Eu já sei quem você é. Eu sei desde a primeira noite. Você acha que eu não entendo o que significa que 2 telefonemas seus fizeram minhas contas hospitalares desaparecerem? Que seguranças aparecem e desaparecem como sombras? Que as pessoas no seu mundo se submetem a você com o tipo de respeito nascido do medo? Dei um passo mais perto. Eu sei exatamente quem você é, Franco Bellini. E agora, é exatamente de quem eu preciso. Os olhos dele procuraram os meus, procurando por hesitação que não encontrariam. Não vou matá-lo, a menos que ele force minha mão. Mas vou garantir que ele nunca mais chegue perto de você ou de Megan. Ele deixará esta cidade, este estado, e não voltará. Como você realmente quer esses detalhes? Pensei sobre isso, sobre linhas morais que nunca imaginei cruzar, sobre a mulher que eu costumava ser, que acreditava em sistemas de justiça e canais adequados. Então pensei em Megan tremendo naquele armário. Não, eu só quero resultados. Franco assentiu lentamente. Levará alguns dias para compilar tudo o que preciso. Evidências, alavancagem, pontos de pressão. Usarei canais legais primeiro. Deixar claro que a prisão o espera se ele não cooperar. Somente se ele recusar, outros métodos se tornarão necessários. O que for preciso, Sofia. A mão dele se levantou, pairando perto do meu rosto, mas não tocando. Posso segurar você? A pergunta me pegou desprevenida. O pedido cuidadoso de permissão de um homem que poderia pegar o que quisesse. O contraste entre seu poder e sua contenção fez algo comigo. Fez meus olhos arderem com lágrimas que eu estava segurando. Sim, os braços dele me envolveram cuidadosamente, atentos aos meus ferimentos, e me deixei desabar contra o peito dele. Pela primeira vez em anos, possivelmente desde que David morreu, me senti verdadeiramente protegida. Não porque eu fosse fraca ou precisasse ser salva, mas porque alguém com o poder de agir escolheu usá-lo por mim. Eu cuido de vocês, Franco murmurou contra meu cabelo. Das duas, eu prometo. Eu acreditei nele. Deus me ajude. Acreditei nele completamente. Ficamos assim por vários minutos. Meu rosto pressionado contra o peito dele, seu batimento cardíaco constante sob meu ouvido. Quando finalmente me afastei, as mãos dele permaneceram em meus braços, quentes e sólidas. Devo verificar a Megan, eu disse, não pronta para quebrar o momento, mas precisando. Claro, vou pedir para Giuseppe fazer a massa favorita dela para o jantar. Às vezes, comida reconfortante ajuda após o trauma. A compreensão casual, a mudança imediata para cuidar das necessidades da minha filha fez meu peito doer. Você é muito bom nisso. Cuidar das pessoas, apenas das pessoas com quem me importo. O polegar dele roçou meu braço, quase imperceptível. Mas eu senti em todos os lugares. Descanse um pouco, Sofia. Amanhã começo a tornar a vida de Ryan Foster muito difícil. Assenti e me virei para sair, mas a voz dele me parou na porta. Sofia, você fez certo em me pedir. Ninguém ameaça o que é meu. A possessividade em suas palavras deveria ter me assustado. Em vez disso, elas me fizeram sentir mais segura do que eu me sentia em anos.
Naquela noite, depois que Megan finalmente adormeceu segurando minha mão, eu não conseguia me acalmar. Minha mente continuava repetindo o rosto de Ryan, a voz dele, a maneira como Megan parecia tão pequena naquele armário. Por volta da meia-noite, desisti de dormir e desci as escadas, encontrando Franco exatamente onde eu esperava em seu escritório, com papéis espalhados por sua mesa e um copo de uísque. Ele olhou para cima quando entrei, sem surpresa. Não consegue dormir, muita coisa na minha cabeça. Sente-se. Ele serviu um segundo copo, deslizando-o pela mesa para mim. Beba. Ajuda. Peguei a cadeira à frente dele, aceitando o uísque. Queimou descendo, mas o calor que se seguiu foi bem-vindo. Fale-me sobre ele, disse Franco depois de um momento. Seu marido? O pedido me surpreendeu. David, você mencionou que ele morreu há 8 anos, que você está sozinha desde então, exceto por cometer o erro de Ryan. Olhei para o meu copo, observando o líquido âmbar capturar a luz. David era policial, um bom homem, dedicado, acreditava em proteger as pessoas. Ele morreu em um tiroteio durante uma parada de trânsito de rotina. Megan tinha 4 anos. A velha dor estava lá, mas mais fraca agora, suavizada pelo tempo. Eu me fechei depois, foquei inteiramente em sobreviver, em criar Megan, em apenas passar por cada dia. Não namorei, não deixei ninguém se aproximar. Por 7 anos, éramos apenas nós até Ryan. Até que fiquei tão desesperadamente solitária que confundi atenção com afeto. Ele parecia normal no começo, estável, seguro. Quando percebi o que ele realmente era, eu já estava presa. Franco recostou-se na cadeira estudando-me. Você não está mais presa. Não, graças a você. Por que você veio até mim esta noite, Sofia? Realmente? Encontrei os olhos dele do outro lado da mesa. Porque eu não queria ficar sozinha com meus pensamentos. Porque você é a única pessoa que entende o que hoje significou. Porque parei, não pronta para expressar o resto. Porque ele incentivou gentilmente. Porque algo está mudando entre nós. E não sei o que fazer a respeito. O silêncio caiu, carregado com tudo o que não estávamos dizendo. Franco pousou o copo deliberadamente. Notei você no primeiro dia em que veio trabalhar para mim, 5 anos atrás. Achei você linda, capaz, forte de maneiras silenciosas que a maioria das pessoas perde. Mas você era minha funcionária, de luto, criando uma filha sozinha. Eu nunca teria agido sobre isso. Ele fez uma pausa. Então você apareceu sangrando e aterrorizada, e tudo o que eu sentia se tornou outra coisa, algo protetor e possessivo e totalmente inapropriado dadas as circunstâncias. Meu coração martelava contra minhas costelas. Inapropriado como? Você está vulnerável, Sofia. Você está se curando de um trauma, dependente da minha proteção. Qualquer movimento que eu faça agora pode ser visto como tirar vantagem. E se eu não vir dessa maneira? Os olhos dele escureceram. O que você está dizendo? Estou dizendo que sei a diferença entre um homem que quer me controlar e um homem que quer me proteger. Estou dizendo que quando você me segurou hoje, me senti mais segura do que em uma década. Estou dizendo... Respirei fundo. Estou dizendo que vejo você também, Franco. O homem sob o poder. Aquele que sorri para minha filha coberta de farinha. Que pede permissão antes de me tocar. Que está metodicamente desmantelando meu pesadelo porque eu pedi a ele. Sofia. Meu nome soou como uma oração e um aviso. Se fizermos isso, se cruzarmos essa linha, não há volta. Meu mundo é perigoso. A vida que levo. As escolhas que faço não são aquelas com as quais a maioria das pessoas pode viver. Eu não sou a maioria das pessoas. E seu mundo não pode ser mais perigoso do que ficar em silêncio enquanto minha filha aprendia a se esconder em armários. Ele se levantou, contornando a mesa para onde eu estava sentada. De perto, eu podia ver o conflito em seus olhos, desejo lutando com a contenção. Não quero apressar você para algo que vai se arrepender. Não estou pedindo para apressar nada. Estou apenas reconhecendo o que está aqui entre nós. Não precisamos fazer nada a respeito esta noite. Levantei-me também, perto o suficiente para sentir o calor dele. Mas não finja que não existe. A mão de Franco subiu para tocar meu rosto, o polegar roçando-me e amassando o rosto com uma gentileza devastadora. Não vou fingir. Não com você. Ficamos assim por um momento, suspensos na possibilidade antes de eu me afastar. Devo tentar dormir, Sofia. Ele segurou minha mão.
Obrigado. Pelo quê? Por confiar em mim, por me ver como mais do que o que eu faço, por me dar um motivo para querer ser melhor. Apertei a mão dele uma vez antes de soltar. Obrigada por nos dar um lugar seguro para pousar. Cheguei à porta antes de me virar uma última vez. Franco estava me observando com uma expressão que eu não conseguia nomear, mas sentia em cada terminação nervosa. Boa noite, Franco. Boa noite, Sofia. Durma bem. Eu não dormiria bem. Nós dois sabíamos disso. Mas enquanto subia as escadas de volta para o meu quarto, senti algo que não experimentava há anos florescendo cautelosamente no meu peito. Não exatamente esperança, ainda não, mas a possibilidade dela. A compreensão de que talvez, apenas talvez, minha filha e eu tivéssemos encontrado mais do que um abrigo temporário na casa de Franco Bellini. Talvez tivéssemos encontrado um futuro. A segunda semana trouxe uma mudança sutil na dinâmica da casa. A equipe de Franco trabalhava silenciosamente nos bastidores, reunindo evidências contra Ryan, enquanto advogados preparavam documentos que optei por não ler muito de perto. Pela primeira vez desde que isso começou, eu podia respirar sem esperar que o outro sapato caísse. Minhas costelas cicatrizaram o suficiente para que eu pudesse me mover sem estremecer. E me vi voltando aos padrões familiares, arrumando espaços que não precisavam ser arrumados, organizando cozinhas que já eram perfeitas. Velhos hábitos de 5 anos de emprego aqui. Você não precisa fazer isso. A voz de Franco veio da porta enquanto eu reorganizava a estante do escritório dele uma tarde. Você não é mais funcionária, Sofia. Virei-me para encontrá-lo me observando com uma expressão que eu não conseguia ler muito bem. Preciso fazer alguma coisa. Ficar parada me deixa ansiosa. Então me ajude com algo que importa. Ele gesticulou para amostras de tecido espalhadas por sua mesa. Estou reformando os quartos de hóspedes da ala leste. Giuseppe insiste que as cores atuais são deprimentes. O que você acha? Era uma coisa tão pequena. Pedi minha opinião sobre design de interiores, mas parecia significativo, como se ele estivesse abrindo espaço para mim em seu mundo além de apenas abrigo. Este aqui? Toquei um tecido creme quente. É acolhedor sem ser austero. Você tem bom gosto. Ele fez uma anotação. E a biblioteca? Tenho a intenção de atualizá-la há anos. Passamos 1 hora discutindo livros, cores e colocação de móveis. A conversa fluindo facilmente entre nós. Em algum momento, percebi que não estávamos mais falando sobre quartos, mas sobre futuros, sobre permanência, sobre o que significava fazer uma casa parecer um lar. Na terceira semana, as sessões de terapia de Megan começaram a mostrar progresso real. Ela sorria mais, tinha menos pesadelos, começou a perguntar sobre voltar para a escola propriamente dita, em vez do ensino doméstico que Franco havia arranjado temporariamente. Ver ela se curar tornava algo em meu peito mais leve e mais pesado. Grata por sua resiliência enquanto lamentava o que havia sido tirado dela. Mãe? Ela perguntou uma tarde enquanto caminhávamos pelo jardim de Franco. Um espaço que descobri trazer paz quando meus pensamentos ficavam muito barulhentos. Posso te perguntar uma coisa? Sempre, querida. Você gosta do Franco? Gostar. Gostar dele. Parei de caminhar, pega de surpresa pela franqueza. Por que você pergunta? Por que você sorri diferente agora quando ele está por perto e ele olha para você do jeito que o papai costumava olhar para você nas fotos antigas? Ela pegou uma pétala de flor. É permitido gostar de alguém novo depois do papai? A pergunta atingiu mais fundo do que ela sabia. O que você acha? Isso te incomoda? Megan considerou isso seriamente, da maneira que ela abordava tudo hoje em dia. O papai se foi há muito tempo. Mal me lembro dele, exceto pelas histórias. E o Franco, ele é legal com a gente, mãe. Muito legal. Ele não grita, nem fica bravo, nem machuca as pessoas que deveria proteger. Ela olhou para mim com aqueles olhos velhos demais. Ele pode ser meu pai? Tipo um novo? Minha garganta apertou. É complicado, querida. A vida do Franco, o trabalho dele, não é como a das outras pessoas. Você quer dizer por que ele é perigoso, você sabe. Tenho 12 anos, não sou estúpida. Sei que tipo de homem tem seguranças e deixa as pessoas com medo apenas olhando para elas. Ela deu de ombros. Mas ele nunca foi perigoso para nós. Na verdade, ele é a única pessoa que nos deixou seguras, da boca das crianças. Verdade brutal entregue sem filtro. Ela estava certa. Franco nos mostrou mais proteção genuína do que qualquer pessoa supostamente segura em nossas vidas.
Se algo acontecesse entre Franco e eu, se nos tornássemos mais do que apenas pessoas morando na mesma casa, como você se sentiria? Feliz, sem hesitação. Eu me sentiria feliz porque você estaria feliz. E talvez eu tivesse um pai de novo que realmente quisesse ser um. Essa conversa ficou comigo durante o jantar, durante a rotina de dormir de Megan, durante as horas que passei tentando ler no meu quarto, enquanto minha mente vagava. Por volta das 11, desisti e fui procurar a única pessoa com quem eu realmente queria conversar. Encontrei Franco no jardim, onde o luar pintava tudo de prata, parado perto da fonte com algo nas mãos. Ao me aproximar, vi que era uma fotografia, antiga e ligeiramente desbotada. Sinto muito. Não quis interromper. Ele olhou para cima e algo vulnerável cintilou em seu rosto antes que sua compostura habitual voltasse ao lugar. Você não está interrompendo. Junte-se a mim. Movi-me para ficar ao lado dele, perto o suficiente para ver a foto claramente. Uma mulher com cabelos escuros e os olhos de Franco sorria da moldura. Elegante mesmo no cenário casual. Sua mãe, Helena Bellini, morreu quando eu tinha 15 anos. A voz dele estava firme, mas algo por baixo não estava. Aneurisma cerebral. Em um momento ela estava rindo no café da manhã, no próximo ela se foi, sem aviso, sem chance de se preparar. Sinto muito. Meu pai nunca se recuperou. Ele se jogou nos negócios, na construção de seu império, e me trouxe com ele. Ensinou-me tudo sobre poder e controle e nunca mostrar fraqueza. Franco traçou o rosto de sua mãe na foto. Ele me ensinou que amar alguém profundamente significava dar a eles o poder de destruir você. Então nunca deixei ninguém chegar perto o suficiente para me machucar. A confissão pairou no ar da noite entre nós. Esperou com anos de isolamento deliberado até agora. Aventurei suavemente, até que encontrei uma mulher sangrando no meu saguão e a filha dela lavando pratos às 2 da manhã, e algo em mim quebrou que não consigo consertar. Ele finalmente olhou para mim diretamente. Você me apavora, Sofia. Não por quem você é, mas pelo que me faz sentir. O que eu faço você sentir? Vulnerável. Como se eu queimasse a cidade inteira para manter você e Megan seguras. Como se talvez meu pai estivesse errado. E algumas coisas valem o risco da dor. A mão dele subiu para tocar meu rosto, o polegar roçando me amassando o rosto. Você é a mulher mais forte que já conheci. Não porque você nunca quebrou, mas porque está escolhendo se curar. Inclinei-me para o toque dele, deixando-me sentir o calor. Perdi meu marido há 8 anos. David era um bom homem, um policial que acreditava em proteger as pessoas da maneira certa, através de leis e justiça. Ele morreu durante uma parada de trânsito de rotina, baleado por alguém que ele parou por causa de uma lanterna traseira quebrada. A velha dor estava lá, mas diferente agora, suavizada pelo tempo. Eu me fechei completamente depois. Foquei tudo na sobrevivência, em criar Megan, em apenas passar por cada dia sem desmoronar. Por 7 anos, convenci a mim mesma de que não precisava de ninguém, que estar sozinha era mais seguro do que arriscar a perda novamente. Até Ryan, até que fiquei tão desesperadamente solitária que confundi qualquer atenção com afeto. Eu sabia que algo estava errado quase imediatamente, mas eu já estava presa. Orgulho, medo, vergonha. Todos me mantiveram em silêncio por mais tempo do que deveriam. Encontrei os olhos de Franco. Posso me perdoar por isso? Pelos meses que deixei Megan viver com medo porque eu estava quebrada demais para ver claramente. Você está fazendo a pergunta errada. A questão não é se você pode se perdoar. É se você entende que a sobrevivência às vezes requer escolhas que parecem fraqueza, mas são, na verdade, força. A outra mão dele subiu para emoldurar meu rosto completamente. Você tirou a si mesma e a Megan de lá. Você encontrou ajuda. Você está aqui se curando em vez de se esconder. Isso não é fraqueza, Sofia. Isso é coragem. Algo em mim se abriu com aquelas palavras. Permissão que eu não sabia que precisava para parar de carregar a culpa como armadura. Franco, eu... Mãe! A voz de Megan veio da porta do jardim, sonolenta e confusa. Tive um sonho ruim. Franco baixou as mãos imediatamente, me dando espaço para ir até minha filha. Vou fazer chá, disse ele calmamente. Do tipo que ajuda a dormir. Reuni Megan perto, sentindo-a tremer ligeiramente. Sobre o que foi o sonho? Ryan, ele estava me levando embora e você não conseguia impedi-lo.
Os dedos dela agarraram minha camisa. Parecia tão real. Não foi real, querida. Ryan se foi e ele nunca mais vai voltar. Promete? Eu prometo. Franco voltou com leite morno e mel, agachando-se na altura de Megan. Sua mãe está certa. Certifiquei-me de que Ryan Foster nunca mais incomodará nenhuma de vocês. Você acredita em mim? Megan estudou o rosto dele com aquela intensidade séria que ela desenvolveu. Sim, você não mente, nunca para você ou sua mãe. Agora beba isso e deixe Sofia te levar de volta para a cama. Depois que Megan estava acomodada e finalmente dormindo de novo, voltei para o jardim, mas Franco tinha ido embora. Encontrei-o na biblioteca, cercado por livros de direito e papéis espalhados por todas as superfícies. Pesquisa? Perguntei da porta. Garantindo que cada detalhe da partida de Ryan seja a prova de falhas. Não deixo pontas soltas. Atravessei a sala, atraída por algo que não conseguia nomear, e sentei na cadeira ao lado da dele, perto o suficiente para que nossos braços quase se tocassem. Obrigada por mais cedo com a Megan. Ela é uma criança notável. Você a criou bem. Ela me perguntou hoje se você poderia ser o pai dela. O novo pai dela. Franco ficou muito quieto. O que você disse a ela? Que é complicado, que sua vida é perigosa, que não sei o que estamos fazendo aqui? Virei-me para encará-lo totalmente. Mas eu quero descobrir. Essa coisa entre nós, eu quero explorar, mesmo sabendo todas as razões pelas quais é impossível. Sofia, se fizermos isso, não há volta. Meu mundo tocará o seu de maneiras que podem te machucar. Seu mundo já tocou o meu. Você nos salvou de algo que teria matado uma ou ambas eventualmente. Quaisquer complicações que venham de me importar com você não podem ser piores do que o que escapamos. A mão dele encontrou a minha no apoio de braço, dedos entrelaçando-se nos dedos. Estou me apaixonando por você. Tenho lutado contra isso há semanas, tentando ser honrado e dar espaço para você se curar. Mas estou perdendo essa luta. Meu coração martelava contra minhas costelas. E se eu não quiser que você lute contra isso? Então seríamos todos juntos. Um chefe da máfia e uma viúva com uma filha tentando construir algo real a partir de circunstâncias que deveriam ter nos mantido estranhos para sempre. Talvez as melhores coisas venham de circunstâncias impossíveis. Franco levou minha mão aos lábios, pressionando um beijo nos meus nós dos dedos que parecia uma promessa. Fique comigo. Não como hóspede ou alguém que estou protegendo, mas como alguém que estou escolhendo. Escolha-me de volta. Eu já escolhi. A verdade disso se instalou no meu peito. Acho que escolhi você no momento em que pediu permissão para me segurar. No momento em que se importou com o terror da minha filha mais do que com sua própria conveniência. No momento em que me mostrou que poder não precisa significar dor. Ficamos assim por um longo tempo, mãos dadas, sem mais palavras necessárias. Fora da janela, o amanhecer começava a romper, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Um novo dia, um novo começo, uma escolha feita com honestidade em vez de desespero. O que quer que viesse a seguir, enfrentaríamos juntos. Um mês depois daquela noite chuvosa às 2 da manhã, Franco me chamou ao seu escritório com uma expressão que eu não conseguia ler muito bem. Profissional, controlada, mas, por baixo, algo que parecia quase satisfação. Está feito, disse ele simplesmente, gesticulando para eu me sentar. Ryan Foster assinou tudo esta manhã. Ele está deixando Nova York hoje e não vai voltar. O alívio me atingiu tão repentinamente que tive que segurar o apoio de braço para me firmar. O que aconteceu? O que você fez? Franco deslizou uma pasta pela mesa, grossa com documentação que eu mal queria tocar. Meus investigadores foram minuciosos. Fotografias de cada hematoma que você teve nos últimos 8 meses. Tiradas pela sua vizinha, Sra. Harris, que estava documentando tudo caso você precisasse de ajuda. Registros hospitalares de 3 emergências diferentes. Testemunhos de colegas de trabalho de Ryan sobre seu temperamento violento e bebedeira. E dívidas de jogo totalizando $45 mil que ele estava escondendo de você. 45 mil. Eu não fazia ideia. Comprei essas dívidas. Então fiz meus advogados compilarem tudo em um caso que garantiria a ele anos de prisão por violência doméstica, agressão e perigo para a criança. A voz de Franco era prática, como se estivesse discutindo o clima em vez de destruir a vida de alguém. Ryan recebeu uma escolha.
Assinar documentos renunciando permanentemente a quaisquer direitos ou contato com você e Meghan. Aceitar US$ 15.000 para recomeçar em outro estado e desaparecer, ou enfrentar um processo e ter suas dívidas cobradas por pessoas muito menos pacientes do que agiotas. Você deu dinheiro a ele. Isso parecia errado de alguma forma. O suficiente para garantir que ele não tenha desculpa para voltar. Homens como Ryan são predadores, mas também são covardes. Quando confrontados com poder real, consequências reais, eles desistem. Franco recostou-se na cadeira. Ele assinou tudo, Sofia. Custódia total para você. Ordem de restrição que o segue em qualquer lugar do país. Acordo para nunca contatar nenhuma de vocês novamente. É legalmente vinculativo e apoiado por recursos que ele não pode combater. Olhei para a pasta. Para a prova física de que meu pesadelo tinha acabado. Você o machucou? Não, não precisei. A ameaça do que eu poderia fazer foi suficiente. Os olhos escuros dele seguraram os meus firmemente. Você está perguntando se eu teria? Se ele tivesse se recusado a cooperar? Eu estava? Eu queria saber a resposta. Não sei o que estou perguntando, então vou te dizer a verdade, e você pode decidir como se sente a respeito. Franco se levantou, contornando a mesa para se encostar nela mais perto de onde eu estava sentada. Se Ryan Foster tivesse recusado esta oferta, se tivesse insistido em lutar pelo acesso a você ou Meghan, eu o teria feito desaparecer de maneiras que não envolvem papelada ou advogados, porque não tolerarei ameaças a pessoas sob minha proteção. A honestidade deveria ter me assustado. Esta era a confirmação de tudo o que eu suspeitava sobre quem Franco realmente era, do que ele era capaz. Mas tudo o que senti foi um alívio profundo de que alguém com esse tipo de poder tivesse escolhido usá-lo por mim. Eu deveria me sentir em conflito sobre isso, eu disse calmamente. Sobre o que você fez, como fez, eu deveria me preocupar com a moralidade da coerção e ameaças. Mas você não se preocupa. Mas eu não me preocupo. Encontrei os olhos dele. Tudo o que sinto é gratidão por minha filha não passar o resto da infância olhando por cima do ombro, por eu poder respirar sem calcular rotas de fuga, por você ter se importado o suficiente para fazer isso acontecer. Algo mudou na expressão de Franco, a máscara profissional rachando para revelar emoção crua por baixo. Sofia, preciso que você entenda uma coisa. O que fiz não foi apenas sobre proteção ou obrigação. Eu queria Ryan longe porque o pensamento dele em qualquer lugar perto de você me torna violento de maneiras que mal consigo controlar. Porque ele parou, o maxilar se contraindo. Por que o quê? Porque me apaixonei por você e não posso ter ameaças à minha paz de espírito andando livres por aí. A confissão pairou entre nós, pesada e inegável. Meu coração martelava contra minhas costelas enquanto eu me levantava, fechando a distância entre nós até estarmos quase nos tocando. Diga isso de novo. Eu amo você, sem hesitação desta vez. Eu amo você e sua filha, e a vida que estou imaginando construir com vocês duas, e sei que é cedo demais, e você ainda está se curando, e não tenho o direito de me sentir assim. Mas não consigo. Eu o beijei, fiquei na ponta dos pés e pressionei meus lábios nos dele, cortando suas palavras com ação. Por um instante ele congelou, surpreso. Então os braços dele me envolveram, e ele me beijou de volta com uma intensidade que roubou meu fôlego. Não foi gentil. Franco beijava como fazia tudo o mais, com total compromisso e controle mal contido. As mãos dele emolduraram meu rosto, inclinando minha cabeça para aprofundar o beijo, e senti as semanas de tensão entre nós finalmente se abrindo em algo urgente e real. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, a testa dele descansou contra a minha. Essa foi sua escolha, disse ele com a voz rouca. Você me beijou primeiro. Preciso que você saiba disso. Preciso que você entenda. Eu nunca teria forçado. Eu sei. Toquei o rosto dele, sentindo a barba por fazer áspera contra minha palma. É por isso que fiz isso. Porque você passou um mês me mostrando o que significa estar com alguém que respeita minhas escolhas, mesmo quando tenho o poder de tirá-las. Sofia, meu nome soou como uma oração. Eu quero você completamente. Quero você na minha cama e na minha vida e no meu futuro. Mas não vou apressar você. E se eu tiver cansado de esperar? As palavras saíram mais corajosas do que eu me sentia. E se eu estiver pronta para escolher isso?
Escolher você agora mesmo. Os olhos dele procuraram os meus, procurando por dúvida que não encontrariam. Suas costelas estão curadas o suficiente, Franco. Não sou feita de vidro. Não vou quebrar se você me tocar. Não, ele concordou, o polegar roçando meu lábio inferior. Você é feita de algo muito mais forte. É isso que me apavora. Ficamos assim por um longo momento, equilibrados na borda de tudo mudando antes de Franco se afastar. Esta noite contamos a Megan que Ryan se foi. Celebramos que vocês duas estão finalmente seguras. E então, ele deixou a implicação pairar. E então vou passar todos os dias mostrando a você o que significa ser amada por alguém que queimaria o mundo para mantê-la. Naquela noite, contamos a Megan durante o jantar que Giuseppe havia preparado especialmente. Macarrão à carbonara que ela ajudou a fazer. Pão de alho, um pequeno bolo com um novo começo, escrito em letras cuidadosas de cobertura. Ryan assinou papéis hoje, Franco explicou gentilmente a Megan. Ele concordou em deixar Nova York permanentemente e nunca mais contatar você ou sua mãe. É legalmente vinculativo, o que significa que se ele quebrar esse acordo, ele vai para a prisão. O rosto de Megan passou por várias emoções, alívio, descrença, esperança cautelosa. Ele realmente se foi para sempre. Para sempre? Confirmei, estendendo a mão para a dela do outro lado da mesa. Você nunca mais tem que vê-lo ou pensar nele novamente. Você o machucou? Ela perguntou a Franco diretamente, aquela sabedoria velha demais em seus olhos jovens. Não, fiz com que ele entendesse que machucar pessoas com quem me importo traz consequências que ele não podia enfrentar. A resposta de Franco foi honesta sem ser gráfica. Sua mãe e eu decidimos juntos como lidar com isso e escolhemos o caminho que manteve todos seguros enquanto garantia sua segurança. Megan processou isso com sua seriedade habitual, depois surpreendeu a nós dois perguntando: vocês e a mamãe estão juntos agora, tipo namorando? Franco e eu trocamos olhares. Isso te incomodaria se estivéssemos? Perguntei cuidadosamente. Você está brincando? Eu te perguntei sobre isso semanas atrás, mãe. Estava esperando vocês se resolverem. Ela revirou os olhos com perfeita exasperação pré-adolescente. Franco é legal e faz você sorrir. Além disso, ele me ensinou a fazer focaccia. Isso é basicamente material para pai bem aí. A risada de Franco foi surpresa e genuína, transformando seu rosto. Material para pai por causa de focaccia. O padrão não é tão alto depois de Ryan, disse Megan com honestidade brutal. Você já é melhor apenas por não ser terrível. Depois do jantar, depois que Megan foi para a cama com Giuseppe lendo para ela uma história sobre mitologia romana, Franco e eu caminhamos pelo jardim sob uma lua tão cheia que pintava tudo de prata. Obrigada, eu disse na noite silenciosa, por tudo o que você fez, tudo o que nos deu. Eu faria qualquer coisa por você. Ele parou de caminhar, virando-se para me encarar. Por vocês duas. Você entende isso? Sim, que você se tornou a coisa mais importante da minha vida. Estou começando a entender. Movi-me para o espaço dele, deixando-me tocá-lo livremente pela primeira vez. Minhas mãos deslizaram pelo peito dele, sentindo seu batimento cardíaco forte e constante sob minhas palmas. Franco, estou pronta para o que vier a seguir, para tudo isso. Eu escolho isso. Eu escolho você. As mãos dele subiram para emoldurar meu rosto, polegares roçando minhas maçãs do rosto. Preciso ouvir você dizer isso. Preciso saber que isso é real. Eu amo você. As palavras pareciam certas, verdadeiras, como algo que eu estava segurando sem perceber. Eu amo você e confio em você. E quero construir uma vida com você, mesmo sabendo o quão complicada essa vida pode ser. Franco me beijou então, e desta vez havia promessa nisso. Calor e posse e devoção, tudo embrulhado junto. Os braços dele me envolveram cuidadosamente, atentos às minhas costelas em recuperação. Mas não havia nada de cuidadoso na maneira como ele me beijava, como se estivesse reivindicando algo precioso. Não dormimos juntos naquela noite. Não estávamos lá ainda, ambos entendendo que algumas coisas mereciam paciência. Mas ficamos no jardim até a lua se pôr, envolvidos um no outro, fazendo promessas sem palavras sobre o futuro que estávamos escolhendo juntos. Quando finalmente entramos, Franco me acompanhou até minha porta, pressionou mais um beijo na minha testa e sussurrou: amanhã vou começar a mostrar a você como é o para sempre. Eu acreditei nele. Pela primeira vez em anos,
Acreditei em para sempre novamente. O mês que se seguiu à partida de Ryan pareceu aprender a respirar de novo. Eu não era mais funcionária. Não era mais a mulher quieta que limpava a casa de Franco e desaparecia no fundo. Eu era sua parceira. Uma mudança que exigiu ajustes de maneiras que eu não tinha previsto. Você virá comigo esta noite, disse Franco uma manhã durante o café. Casual, como se estivesse sugerindo uma caminhada, em vez de me pedir para participar de um jantar de negócios com associados cujos nomes eu reconhecia de reportagens. Use algo elegante. Esses homens precisam entender que você está sob minha proteção. Franco, eu não tenho nada elegante o suficiente para... Uma caixa de vestido apareceu na minha cama naquela tarde. Seda esmeralda profunda que servia como se tivesse sido feita para mim, o que percebi quando encontrei o cartão do alfaiate dentro, tinha sido. A consideração disso, o cuidado tomado para garantir que eu me sentisse confiante em vez de deslocada, fez meu peito doer de maneiras que eu ainda estava aprendendo a aceitar. O jantar foi tudo o que eu esperava, e nada parecido. Homens em ternos caros que irradiavam perigo controlado, conversas que dançavam em torno de atividades ilegais, sem nunca nomeá-las diretamente. E através de tudo isso, a mão de Franco na parte inferior das minhas costas, reivindicando-me para um mundo que poderia ter me engolido inteira. Ela é quem domou nosso Franco, disse um homem com um sorriso conhecedor. Começamos a pensar que ele era casado com um negócio. Sofia não doma nada, corrigiu Franco suavemente. Ela simplesmente me lembrou que há coisas que valem a pena proteger, além de território e lucro. Naveguei a noite com observação cuidadosa, aprendendo as regras deste mundo observando como Franco se movia através dele. A deferência que as pessoas mostravam a ele, a maneira cuidadosa como formulavam perguntas, a compreensão de que alguns tópicos estavam fora dos limites. No final da noite, eu tinha respondido a perguntas educadas sobre minha origem, com imprecisão praticada e sorrido através de implicações que fingi não entender. Você foi perfeita, disse Franco no carro voltando para casa, dedos entrelaçando-se nos meus. Eles esperavam que você ficasse intimidada ou fora de sua profundidade. Em vez disso, você se manteve firme. Sobrevivi 8 meses com Ryan. Seus associados são perigosos, mas pelo menos seguem regras. A expressão dele escureceu com a menção de Ryan, mas ele simplesmente levantou minha mão para beijar meus nós dos dedos. Você nunca mais terá que sobreviver a nada. De agora em diante você vive. Viver, descobri, significava finalmente perseguir sonhos que eu havia deixado de lado. Franco me notou pesquisando programas de gestão de negócios uma tarde e na manhã seguinte me matriculou em um programa de graduação online através de uma universidade de prestígio. Eu não posso pagar. Considere um investimento em nosso futuro. Você é brilhante, Sofia. Você deve ter as credenciais que provam isso. Os estudos me deram propósito além da cura, além de me ajustar a essa nova vida. Mergulhei no curso com a mesma determinação que uma vez apliquei à sobrevivência, encontrando satisfação em aprender que nada tinha a ver com medo ou necessidade. Megan floresceu também. Suas sessões de terapia mostraram progresso real, os pesadelos se tornando menos frequentes, seus sorrisos vindo mais fáceis. Ela começou a chamar Franco de tio Franco naturalmente, e observei o relacionamento deles se desenvolver com algo quente e grato se instalando em meu peito. Giuseppe diz que tenho talento natural. Megan anunciou uma tarde, farinha polvilhando seu nariz. Ele acha que eu poderia ser uma chefe de verdade algum dia se eu quiser. O que você quer? Perguntou Franco. Interesse genuíno em sua voz como ele sempre mostrava com ela. Quero ser como você e a mamãe. Alguém que garante que as pessoas estejam seguras e tenham boa comida e não precisem ter medo. Ela disse isso tão simplesmente, como se combinar a proteção de Franco com o cuidado culinário fosse a ambição mais natural do mundo. 2 meses depois daquela noite no hospital, Franco preparou o jantar ele mesmo, mandando Giuseppe para casa mais cedo e arrumando a sala de jantar com velas e vinho, que provavelmente custavam mais do que meu antigo aluguel mensal. Qual é a ocasião? Perguntei, alisando o vestido que escolhi. De repente nervosa. 2 meses desde que você veio ficar. Desde que tudo mudou, ele puxou minha cadeira. Sempre o cavalheiro, apesar do perigo que vivia sob sua pele. Eu queria marcar isso adequadamente. A refeição foi simples, mas perfeita. Massa que ele mesmo fez com a orientação paciente de Giuseppe. Pão ainda quente do forno.
vinho que tinha gosto de ouro líquido. Conversamos sobre tudo e nada. A conversa fluindo tão naturalmente quanto sempre fluía entre nós. Depois do jantar, depois que os pratos foram retirados e Megan estava dormindo lá em cima, Franco me levou para a biblioteca onde um fogo crepitava na lareira. Ele serviu 2 taças de vinho, me entregou uma e então apenas olhou para mim com uma intensidade que fez minha pele esquentar. Sofia, preciso te perguntar uma coisa e preciso que você responda honestamente. Meu coração martelava. Tudo bem, você está pronta para isso? Para nós, completamente. A voz dele estava firme. Mas eu podia ver a vulnerabilidade por baixo porque tenho sido paciente. Dei espaço para você se curar. Mas não posso mais fingir que não quero você de todas as maneiras possíveis. O calor inundou através de mim. Desejo se misturando com nervosismo. Franco, faz anos desde que estive com alguém que eu realmente queria. Ryan, isso foi obrigação e sobrevivência. Antes dele foi David e ele morreu há 8 anos. Estou nervosa sobre se vou lembrar como estar com alguém que realmente se importa comigo. Ele pousou o vinho e atravessou para onde eu estava, mãos emoldurando meu rosto com uma gentileza devastadora. Então vamos descobrir juntos. Não estou esperando perfeição, Sofia. Eu só quero você, como quer que isso pareça. Eu quero isso também. Eu quero você. A admissão pareceu como pular de um penhasco. Estou pronta. Franco me beijou devagar, completamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. As mãos dele deslizaram até minha cintura, me puxando para mais perto, e senti anos de solidão e medo finalmente começando a se abrir em algo novo. Fizemos nosso caminho para o quarto dele, para a cama que estava esperando por este momento. Ele foi cuidadoso comigo, atencioso de maneiras que fizeram lágrimas picarem meus olhos. E quando finalmente nos unimos, pareceu mais do que apenas intimidade física. Pareceu 2 pessoas escolhendo uma a outra, apesar de todas as razões pelas quais não deveriam funcionar. Depois, enrolada nos braços dele com o luar entrando pelas janelas, senti algo se instalar no meu peito. Paz, contentamento, a compreensão de que eu tinha encontrado algo que pensava estar perdido para mim para sempre. Eu amo você, Franco murmurou contra meu cabelo, caso houvesse alguma dúvida. Nenhuma dúvida. Pressionei um beijo no peito dele bem sobre o coração. Eu amo você também. Na manhã seguinte acordei cedo e saí enquanto Franco ainda dormia. Dirigi até o cemitério onde David estava enterrado, algo que eu não fazia há meses. A culpa que eu carregava sobre seguir em frente finalmente exigia ser abordada. Fiquei no túmulo dele na luz da manhã, lendo a inscrição que escolhi há 8 anos. David Mitchell, amado marido e pai, herói que serviu com honra. Encontrei alguém, disse calmamente para a pedra de mármore. O nome dele é Franco, e ele não é nada parecido com você. Ele é perigoso e complicado, e existe em um mundo contra o qual você passou sua carreira lutando. Mas David, ele nos salvou. Ele salvou a mim e a Megan quando eu não conseguia nos salvar sozinha. Lágrimas escorreram pelas minhas bochechas, mas não eram mais amargas. Sempre vou te amar. Você me deu os melhores anos da minha vida, e me deu a Megan. Mas não posso ficar congelada no luto para sempre. Acho que você entenderia isso. Acho que você gostaria que eu fosse feliz de novo, mesmo que seja com alguém que você pode não ter aprovado. Fiquei um pouco mais, conversando com memórias do homem que perdi, fazendo as pazes com seguir em frente. Quando finalmente dirigi de volta para a mansão de Franco, parecia mais leve de alguma forma. Não esquecendo David, mas permitindo que ele fosse parte do meu passado em vez de um peso me ancorando lá. Franco estava acordado quando voltei, parado na cozinha com café e preocupação nos olhos. Onde você foi? Visitar o túmulo de David para contar a ele sobre você, sobre nós. Aceitei o café que ele ofereceu. Eu precisava fazer as pazes com seguir em frente. A compreensão suavizou as feições dele. E você fez? Sim, percebi que amar você não é traí-lo. São apenas capítulos diferentes da mesma vida. Franco me puxou para perto, pressionando um beijo na minha testa. Obrigado por me contar. Fomos interrompidos por Megan aparecendo de pijama, cabelo selvagem do sono, absorvendo a cena com olhos conhecedores velhos demais para 12 anos. Então, vocês vão se casar? Ela perguntou sem rodeios.
Porque Giuseppe diz que o tio Franco olha para você do jeito que o pai dele olhava para a mãe dele, e eles foram casados por 50 anos. Franco riu, surpreso e genuíno. Giuseppe discute minha vida pessoal com você. Ele discute tudo comigo. Ele diz que sou uma boa ouvinte. Ela subiu em um banco alto, roubando um pedaço de fruta do balcão. Mas sério, vocês vão se casar? Franco olhou para mim, algo quente e promissor em seus olhos. Você gostaria disso, Piccola? Se sua mãe e eu decidíssemos tornar isso oficial? Obviamente, vocês já agem como casados de qualquer maneira. Podem muito bem tornar legal para que eu possa ter uma família de verdade de novo. A simplicidade da lógica infantil, cortando a complexidade para a verdade essencial. Franco e eu trocamos olhares sobre a cabeça de Megan. Conversas que ainda não tínhamos tido de repente expostas pela franqueza de uma pré-adolescente. Tenho planos, disse Franco a Megan seriamente. Mas essas coisas levam tempo para serem feitas corretamente. Quando eu pedir sua mãe em casamento, será especial, não apressado. Contanto que aconteça, disse Megan com satisfação. Além disso, podemos comer macarrão no café da manhã? Giuseppe diz que os italianos fazem isso. Enquanto Franco se movia para preparar comida e Megan tagarelava sobre sua sessão de terapia ontem, encostei-me no balcão e os observei. Essa família impossível que estávamos construindo a partir de trauma e proteção e amor, que não tinha nada para dar certo, mas de alguma forma dava. 2 meses atrás, eu estava quebrada e sangrando. Agora eu estava inteira de maneiras que tinha esquecido serem possíveis. E em algum lugar entre sobrevivência e segurança, encontrei um futuro em que valia a pena acreditar novamente. 4 meses se passaram no que parecia um sonho do qual eu continuava esperando acordar. Franco e eu nos acomodamos em um ritmo que parecia notavelmente normal, apesar das circunstâncias extraordinárias. Manhãs com café e a conversa de Megan sobre a escola. Noites revisando meu curso enquanto ele cuidava dos negócios. Escolhi não examinar muito de perto. Noites envolvidos um no outro, confirmando que o que construímos era real. A fundação tornou-se meu propósito, além da família. Franco a estabeleceu silenciosamente. Uma instituição de caridade focada em ajudar mulheres a escapar da violência doméstica. E ele me pediu para gerenciá-la. No começo, fiquei hesitante, imaginando se era qualificada. Mas ele simplesmente disse, você sobreviveu ao que elas estão sobrevivendo. Isso a torna mais qualificada do que qualquer diploma. Joguei-me no trabalho com uma determinação que não sentia há anos. Fornecemos moradia de emergência, assistência jurídica, treinamento profissional, tudo o que eu precisava quando estava presa com Ryan e com medo demais para pedir ajuda. Cada mulher que passava por nossas portas parecia um pedaço da minha própria história sendo reescrita com um final melhor. Megan cresceu também. Não mais a criança aterrorizada, escondida em armários, mas uma pré-adolescente confiante que debatia política com Giuseppe e desafiava as opiniões de Franco sobre tudo, de comida à filosofia. Ver ela florescer fazia cada escolha difícil valer a pena. Ela me chamou de pai hoje. Franco me disse uma noite, voz rouca de emoção. Estávamos sozinhos em seu escritório enquanto Megan fazia a lição de casa lá em cima. Não tio Franco, apenas pai. Completamente casual, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Toquei o rosto dele, sentindo a barba por fazer áspera contra minha palma. Como foi isso? Aterrorizante. Perfeito. Como se eu tivesse recebido algo precioso que não mereço, mas protegerei com tudo o que tenho. Você merece, eu disse firmemente. Você tem sido mais pai para ela em 6 meses do que Ryan jamais tentou ser. Aquela terça-feira em particular começou como qualquer outra. Saí do escritório da fundação por volta das 5. Minha equipe de segurança seguindo a uma distância discreta como sempre. As precauções de Franco haviam se tornado tão rotineiras que eu mal as notava mais. Apenas aceitei que esse era o preço de amar um homem perigoso. Eu estava na metade do caminho para o meu carro quando senti aquele aviso primitivo de que algo estava errado. A garagem estava muito quieta, o ruído ambiente usual faltando. Meu segurança, Marcos, notou também. A mão dele se movendo em direção à jaqueta em um gesto que aprendi significar arma. Senhora Bellini, fique atrás de mim. Eu mal tinha processado o título que ele usou. A suposição de casamento que se tornara comum entre as pessoas de Franco quando 3 homens apareceram de trás dos veículos. Não o reforço de Marcos.
estranhos com rostos duros e intenções mais duras. Tudo aconteceu rápido. Marcos sacou sua arma, gritando para eu correr. Eu corri, saltos estalando freneticamente no concreto enquanto corria em direção à saída. Atrás de mim, tiros, o estalo agudo da violência que eu só tinha ouvido em filmes. Meu telefone estava na minha mão, o número de Franco discando automaticamente, meu treinamento de segurança entrando em ação por pura adrenalina. Sofia, a voz dele atendeu imediatamente. Garagem, escritório da fundação. Marcos disse, corra. Engasguei, não diminuindo a velocidade, ouvindo passos atrás de mim ficando mais próximos. A voz de Franco ficou fria e letal. Continue correndo. Anthony está a 2 quarteirões. Estou indo agora. Fique na linha. E rompi da garagem para a luz do sol da tarde assim que o SUV preto familiar de Anthony parou cantando pneu ao meu lado. Ele abriu a porta antes que o veículo parasse totalmente, puxando-me para dentro com eficiência profissional, enquanto ainda mantinha sua arma na outra mão. Você está ferida? Não, mas, Marcos, o reforço está cuidando disso. As ordens do Sr. Bellini são para levá-la para casa imediatamente. A viagem de volta pareceu eterna e instantânea simultaneamente. Quando chegamos à mansão, Franco já estava lá, tendo aparentemente quebrado todas as leis de trânsito para chegar antes de nós. Ele me tirou do veículo e me tomou em seus braços antes que Anthony pudesse estacionar totalmente, mãos correndo sobre mim, verificando ferimentos com pânico mal controlado. Estou bem, continuei repetindo. Franco, estou bem. Eles não me tocaram. Eles tentaram levar você. A voz dele tremia com uma raiva que eu nunca tinha ouvido antes. Eles sabiam sua agenda, sabiam sua rota, planejaram isso especificamente para pegar você e usá-la contra mim. A implicação afundou lentamente. Isso não foi violência aleatória. Foi calculado. Um ataque a Franco através das pessoas que ele amava. Lá dentro, Franco fez ligações enquanto eu sentava no sofá tentando processar o que tinha acontecido. Megan apareceu do andar de cima, olhou para o meu rosto e veio sentar ao meu lado sem fazer perguntas. Apenas se pressionou contra o meu lado, oferecendo conforto sem palavras que fez meus olhos arderem. Equipe russa, disse Franco finalmente, telefone guardado, sua expressão esculpida em pedra. A mesma família com quem venho negociando território há meses. Eles pensaram que levar você lhes daria vantagem. Eles machucaram Marcos? Ele está vivo, ferido, mas estável. Ele fez seu trabalho protegendo você. Franco atravessou para onde Megan e eu estávamos sentadas, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos de nós duas. Isso é culpa minha, meu mundo tocando o seu exatamente da maneira que prometi evitar. Isso não é culpa sua, eu disse firmemente. Isso é de quem decidiu que eu era um alvo válido. O que acontece agora? Agora eu cuido disso permanentemente. A promessa em sua voz era absoluta e aterrorizante. Mas primeiro, preciso saber se você quer sair. Se isso é demais, se você prefere pegar Megan e ir para algum lugar seguro onde meus inimigos não possam usá-la contra mim. A pergunta pairou pesada entre nós. Este era o choque de realidade que eu sempre soube que viria. O momento em que amar Franco significava aceitar perigo real além do reconhecimento teórico. Você quer que a gente vá? Perguntei em vez de responder. Deus, não. Mas quero você segura mais do que quero você comigo. Então nos deixe seguras. Estendi a mão para a dele. Não vou embora, Franco. O que temos, o que construímos, vale a pena lutar. Mas preciso que você lide com essa ameaça da maneira que só você pode. Algo mudou na expressão dele. Alívio e determinação se misturando. Será resolvido dentro de 48 horas. Estou fazendo ligações esta noite que garantirão que os russos entendam que você está completamente fora dos limites. Que tipo de ligações? Do tipo que é melhor você não saber os detalhes. Pressão legal, alianças estratégicas, demonstrações de poder que tornam novas tentativas desaconselháveis. Ele tocou meu rosto gentilmente, sem violência desnecessária, mas certeza absoluta de que isso nunca mais aconteça. 2 dias depois, Franco chegou em casa mais cedo com a notícia de que a situação russa havia sido resolvida através do que ele descreveu como entendimento mútuo e reposicionamento estratégico. Não pedi detalhes, apenas aceitei que o que quer que ele tivesse feito tinha funcionado. Naquela noite, depois que Megan estava na cama, Franco me encontrou na biblioteca onde eu estava tentando ler, mas principalmente apenas processando tudo o que tinha acontecido.
Tenho pensado, disse ele, acomodando-se ao meu lado no sofá. Sobre o negócio, sobre riscos, sobre o que estou disposto a comprometer. Ele pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Não posso me afastar completamente. Não funciona assim. Mas posso reduzir meu envolvimento nos aspectos mais perigosos, delegar mais, ser mais estratégico sobre quais batalhas luto. Franco, não estou pedindo para você mudar toda a sua vida por mim. Eu sei, mas estou me perguntando se quero. E a resposta é sim. Ele me puxou para mais perto. Você e Megan são minha prioridade agora. Isso significa fazer escolhas que mantenham todos nós mais seguros, incluindo recuar de operações que atraem muito calor. O significado do que ele estava oferecendo se instalou sobre mim. Esta era uma mudança fundamental em suas prioridades, escolhendo a família em vez do império de maneiras que a maioria dos homens em sua posição nunca faria. Há outra coisa, continuou Franco. E de repente ele parecia quase nervoso, uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Sofia, estamos construindo uma vida juntos há 6 meses. Você dorme na minha cama, cria sua filha na minha casa, gerencia minha fundação e enfrenta ameaças dos meus inimigos sem vacilar. Em algum momento, precisamos reconhecer o que isso realmente é. Meu coração começou a disparar. O que é? Ele enfiou a mão no bolso, retirando uma pequena caixa de veludo que fez minha respiração prender. Um compromisso, um futuro. Tudo o que eu nunca pensei que iria querer, até encontrar você sangrando no meu saguão e sua filha lavando meus pratos às 2 da manhã. Franco abriu a caixa, revelando um anel que era elegante e discreto. Exatamente o que eu teria escolhido se me perguntassem. Sophia Mitchell, você quer se casar comigo? Você me deixará adotar Megan oficialmente e nos tornar uma família real por todas as definições legais e morais? Lágrimas embaçaram minha visão enquanto eu assentia, incapaz de falar com a emoção entupindo minha garganta. Sim, sim para tudo isso. Ele deslizou o anel no meu dedo, depois me beijou com uma ternura que contrastava lindamente com o perigo que ele representava para o resto do mundo. Há mais uma pessoa que precisamos perguntar, eu disse. Quando finalmente nos separamos, encontramos Megan em seu quarto, supostamente dormindo, mas na verdade lendo sob as cobertas com uma lanterna. Ela olhou culpada quando entramos, depois viu nossos rostos e sentou-se ereta. O que aconteceu? Está tudo bem? Franco sentou na beira da cama dela, de repente parecendo vulnerável de maneiras que fizeram meu peito doer. Megan, pedi sua mãe em casamento esta noite, e ela disse sim. Mas antes de tornarmos oficial, preciso te perguntar algo importante. Os olhos de Megan se arregalaram, correndo entre nós com excitação mal contida. Eu gostaria de adotar você, continuou Franco. Tornar você legalmente minha filha, dar a você meu nome se quiser, ser seu pai de todas as maneiras que lhe importam, mas apenas se isso for algo que você queira também. Por um momento, Megan apenas olhou para ele, processando. Então ela se lançou em Franco, envolvendo braços finos em volta do pescoço dele e caindo no choro. Isso é um sim? Ele perguntou gentilmente, segurando-a com cuidado. Sim, ela soluçou contra o ombro dele. Sim, eu quero que você seja meu pai. Pai de verdade, não apenas a pessoa que a mamãe está namorando. Posso realmente ter seu sobrenome? Megan Bellini? Franco testou o som. Combina com você. Ela se afastou, enxugando os olhos. Quando? Quando isso acontece? A papelada da adoção começa lá amanhã, eu disse, sentando do outro lado dela. O casamento levará alguns meses para planejar adequadamente. Giuseppe pode fazer a comida? Megan perguntou imediatamente. E posso usar o vestido que eu quiser, não alguma coisa cheia de babados? Franco riu, o som genuíno e livre. Giuseppe fará o que você quiser, e você pode usar qualquer coisa que te faça feliz. Depois que Megan finalmente adormeceu, a excitação a exaurindo, Franco e eu ficamos no corredor do lado de fora da porta dela. Nós realmente estamos fazendo isso, eu disse suavemente. Casando, nos tornando uma família de verdade. Somos uma família de verdade há meses, corrigiu Franco. Estamos apenas tornando oficial agora. Ele me puxou para perto. 6 meses atrás você estava se escondendo de um homem que te machucou. Agora você está gerenciando uma fundação, ganhando seu diploma e concordando em se casar com alguém indiscutivelmente mais perigoso do que seu agressor jamais foi. Você não é nada parecido com Ryan, eu disse firmemente.
Ryan usava seu poder para machucar pessoas mais fracas que ele. Você usa o seu para proteger as pessoas que ama. Essa é a diferença que importa. Ficamos ali no corredor silencioso, abraçados enquanto Megan dormia pacificamente por perto, e me maravilhei com o quão completamente minha vida havia se transformado. Daquela noite desesperada às 2 da manhã, até este momento de escolher o para sempre, com pleno conhecimento do que isso significava. Giuseppe descobriu sobre o noivado na manhã seguinte e imediatamente declarou que ensinaria a Megan a receita especial de massa de sua família, aquela reservada para as celebrações importantes dos Bellini. Toda mulher nesta família deve saber como fazê-la, proclamou ele. É tradição. Observei Megan e Giuseppe trabalharem juntos na cozinha. Franco observando da porta com uma expressão de contentamento que eu nunca tinha visto antes. Tínhamos, de alguma forma, pegado 3 vidas despedaçadas e as costurado em algo que quase impossivelmente parecia uma família. Sem arrependimentos? Franco perguntou calmamente, vindo ficar ao meu lado. Nenhum, respondi honestamente. Apenas que não te encontrei antes, que você teve que sofrer antes de encontrar seu caminho até aqui. Talvez nós dois precisássemos sobreviver ao que sobrevivemos para apreciar o que temos agora. 6 meses de aterrorizada e noiva, de quebrada a inteira, de sobrevivendo a realmente vivendo. Foi uma jornada impossível, e eu não mudaria um único momento dela. 1 ano, 365 dias desde aquela noite chuvosa, às 2 da manhã, quando tudo mudou. Acordei na cama de Franco, luz do sol entrando pelas janelas que davam para jardins onde eu logo me casaria, e senti uma paz tão profunda que quase me assustou com sua completude. Você acordou cedo. Franco murmurou ao meu lado, me puxando para mais perto contra o peito dele. Nervosa, animada. Há uma diferença. Virei-me para encará-lo, traçando a linha de seu maxilar. 1 ano atrás, eu estava quebrada e aterrorizada. Hoje estou me casando com um homem que me salvou e escolhendo um futuro que nunca pensei que teria novamente. A mão dele subiu para tocar meu rosto. Polegar roçando minha maçã do rosto, naquele gesto que se tornara sua ternura característica. Você salvou a si mesma, Sofia. Eu apenas te dei um lugar seguro para fazer isso. A cerimônia seria pequena, íntima, exatamente o que queríamos. Nenhum grande evento que atraísse a atenção que os associados de Franco não precisavam. Apenas as pessoas que importavam reunidas em nosso jardim para testemunhar nós, tornando oficial o que já era verdade há meses. Giuseppe estava cozinhando há 3 dias, determinado a que cada prato fosse perfeito. Anthony e a equipe de segurança transformaram o jardim em algo mágico com luzes e flores, mantendo a proteção discreta que agora era apenas parte de nossas vidas. Até a terapeuta de Megan estaria lá, a mulher que ajudou minha filha a se curar o suficiente para abraçar essa nova família sem medo. Devo ir, eu disse relutante. Aparentemente dá azar você me ver antes da cerimônia. Eu não acredito em sorte. Acredito em escolhas. E escolhi você, mas ele me soltou de qualquer maneira, pressionando um beijo na minha testa. Vá se preparar para se tornar a senhora Bellini. Encontrei Megan em seu quarto, já vestida com o vestido vermelho escuro que ela mesma escolheu. Não a confecção de florista, cheia de babados que casamentos tradicionais exigiam, mas algo elegante e maduro que combinava com a jovem mulher que ela estava se tornando. Você está linda, querida, eu disse da porta. Ela se virou e vi lágrimas em seus olhos. Mãe, você está feliz? Realmente, verdadeiramente feliz. Atravessei o quarto para sentar ao lado dela na cama. Mais do que jamais imaginei ser novamente. Por que você está chorando? Porque 1 ano atrás, estávamos tão assustadas e machucadas. E Ryan ainda estava lá fora nos fazendo ter medo de tudo. E agora você está se casando com Franco e estamos seguras e eu tenho um pai de verdade que realmente me quer. Ela enxugou os olhos. Às vezes tenho medo de acordar e tudo ter desaparecido. Oh, querida. Puxei-a para perto. Isso é real. Às vezes coisas terríveis têm que acontecer antes que coisas boas possam nos encontrar. Mas você nunca, jamais deveria ter tido que aceitar abuso esperando por algo melhor depois. Tivemos sorte, impossivelmente sortudas. Mas isso não torna o que Ryan fez certo. Eu sei. A doutora Martinez explicou sobre isso, sobre não romantizar o trauma. Megan se afastou, de repente parecendo muito mais velha do que 12 anos. Mas ainda estou feliz que Franco nos encontrou.
mesmo que a maneira como aconteceu tenha sido horrível. Eu também, querida. Eu também. A cerimônia estava marcada para as 4 da tarde, quando a luz estaria dourada e perfeita. Vesti o vestido branco simples que escolhi, elegante sem ser ostentoso, com meu cabelo solto do jeito que Franco preferia. Olhando para mim mesma no espelho, mal reconheci a mulher olhando de volta. Não porque eu parecesse diferente fisicamente, mas porque o medo havia desaparecido dos meus olhos, substituído por algo que parecia notavelmente com alegria. Giuseppe bateu suavemente antes de entrar, seus olhos já úmidos. Senhora Sofia, você está linda, como um anjo que Franco não merece, mas sou grato por ele ter encontrado de qualquer maneira. Obrigada, Giuseppe, por tudo. Não apenas hoje, mas todos os dias desde que viemos para cá. Você e a Piccola Megan, vocês são família agora. Família de verdade. Ele ofereceu o braço. Venha, está na hora. Franco está esperando, e ele está muito nervoso, embora finja não estar. O jardim estava transformado. Cadeiras brancas dispostas em fileiras organizadas, flores por toda parte. E no final do corredor estava Franco em um terno preto que o fazia parecer devastadoramente bonito e perigoso ao mesmo tempo. Mas seus olhos, quando me viram, eram suaves, vulneráveis de maneiras que o resto do mundo nunca via. Megan caminhou primeiro, carregando flores com concentração cuidadosa, levando seu papel como única dama de honra a sério. Então Giuseppe me acompanhou pelo corredor, me entregando na ausência do meu pai, que faleceu anos atrás e teria odiado ou respeitado relutantemente Franco. Eu nunca saberia qual. Você está perfeita, Franco sussurrou quando cheguei até ele, pegando minhas mãos nas dele. Obrigado por me escolher. A cerimônia foi curta, o oficial falando sobre compromisso e escolha, e construir famílias a partir do amor em vez da obrigação. Mas foram os votos que importaram. Aqueles que Franco e eu escrevemos nós mesmos. Sofia, Franco começou, sua voz firme, mas suas mãos tremendo ligeiramente nas minhas. Um ano atrás, você entrou na minha vida sangrando e aterrorizada. E algo em mim mudou permanentemente. Você me mostrou que força não é sobre nunca quebrar. É sobre escolher se curar. Você me ensinou que algumas coisas valem mais do que poder ou controle. Que vulnerabilidade não é fraqueza quando compartilhada com alguém confiável. Prometo proteger você e Megan com tudo o que tenho, ser honesto mesmo quando a verdade for feia. Escolher vocês duas em vez de negócios e território e tudo o mais que costumava definir minha vida. Eu amo você completamente e passarei o resto da minha vida provando que você estava certa em confiar em mim. Pisquei para conter as lágrimas tentando manter minha voz firme. Franco, você me deu segurança quando eu não tinha nenhuma, proteção quando eu precisava desesperadamente, e amor quando pensei que nunca mais sentiria. Você mostrou a Megan como é um pai de verdade. Ensinou-me que poder não precisa significar dor, que homens perigosos também podem ser gentis com as pessoas que amam. Não sou ingênua sobre quem você é ou o mundo em que vive, mas escolho isso de qualquer maneira porque estar com você vale quaisquer complicações que venham com isso. Prometo estar ao seu lado, confiar em você mesmo quando for difícil, construir uma vida com você que honre nossos passados, enquanto cria algo novo para nosso futuro. Eu amo você e escolho você todos os dias. Quando Franco me beijou, selando votos que fizemos com total honestidade sobre quem éramos e o que isso significava. Ouvi Giuseppe chorando baixinho e vários da equipe de segurança limpando a garganta suspeitamente. Estávamos casados oficialmente, legalmente e irrevogavelmente unidos. A recepção foi perfeita em sua simplicidade. Giuseppe havia se superado com comida que fez todos gemerem de prazer. O vinho fluiu livremente, e brindes foram feitos que variaram de sinceros a hilariamente inapropriados de alguns dos associados de Franco, que claramente não estavam acostumados a eventos familiares. O destaque veio quando Megan apresentou o prato que passou semanas aperfeiçoando. Carbonara feita exatamente de acordo com os padrões exigentes de Giuseppe. Ela o levou para nossa mesa com tanto orgulho, colocando-o diante de nós como uma oferenda. Eu fiz isso sozinha, ela anunciou. Giuseppe só ajudou um pouco. Ele diz que toda mulher Bellini precisa conhecer as receitas da família. Então eu aprendi. Os olhos de Franco estavam suspeitamente brilhantes enquanto ele provava. Perfeito, figlia mia.
Absolutamente perfeito. O carinho italiano casual. Minha filha fez o rosto inteiro de Meghan se iluminar. A adoção havia sido finalizada 2 semanas atrás, tornando-a Meghan Bellini oficialmente, mas ouvir Franco reivindicá-la tão naturalmente ainda a fazia brilhar. Quando o sol se pôs e as luzes se acenderam por todo o jardim, Franco se levantou para fazer um brinde. A família, disse ele simplesmente, seu copo erguido, não aquela em que nascemos, mas aquela que escolhemos. A Sofia, que deu um salto de fé aterrorizante. A Meghan, que me mostrou o que significa ser pai. A todos vocês que nos apoiaram na construção de algo impossível. Salute! Salute! Todos ecoaram copos tilintando. Mais tarde, muito mais tarde, depois que os convidados foram embora e Giuseppe finalmente parou de se preocupar com a limpeza, nós três acabamos no jardim sob um céu cheio de estrelas. Meghan tinha adormecido no ombro de Franco, exausta pela excitação.